Olá, alma abençoada, que alegria ter você aqui. Se você ainda não me conhece, eu sou o Matheus, eu sou oraculista e nesse vídeo eu vou fazer uma leitura para o signo de Virgem e essa é uma leitura intuitiva e espiritualizada, então você não precisa perguntar nada, não precisa mentalizar nada, basta abrir o seu coração para receber os aconselhamentos que a espiritualidade e o universo têm aqui para você. Essa é uma leitura atemporal também, o que significa que não importa quando você vai assistir esse vídeo ou quando ele vai chegar até você, porque aqui nós trabalhamos em uma sintonia muito profunda com a lei da atração. Então, se você está aqui agora, acredite que isso não é por acaso, é porque esse é o melhor momento para a nossa conexão, para essa mensagem fazer sentido para você e poder te ajudar de alguma forma na sua jornada de vida. Então, para nós iniciarmos esse trabalho e abrirmos o campo de energia para essa leitura, eu vou convidar você a respirar profundamente. Se você quiser, pode fechar os olhos e continue respirando. Então, primeiramente, eu agradeço aos seus guias espirituais por terem trazido você até aqui e agradeço ao universo pela sua vida e a sua existência. Agradeço também a todos os seres de luz associados a essa egrégora que permitem que esse trabalho e que os oráculos estejam disponíveis para nós aqui no planeta Terra. E peço que esses seres de luz abram os portais e estabeleçam os canais mais adequados para esse momento, para essa leitura, para que você que está me ouvindo agora possa receber os melhores aconselhamentos da espiritualidade superior. E peço também às nossas guardiãs e aos nossos guardiões que nos protejam e que nos abençoem, que abençoem esse momento e a nossa conexão para podermos sintonizar da melhor e mais elevada maneira com as leis divinas e, em especial, a lei da verdade, a lei da compaixão e as leis do tempo, e peço que sejam abertos os registros akáshicos de Virgem para que você que está me ouvindo neste momento possa receber a cura e reprogramação de todo e qualquer tipo de registro que possa estar limitando ou bloqueando a sua vida em algum aspecto e principalmente impedindo a prosperidade de fluir na sua vida. Gratidão, gratidão, gratidão. Certo. Então, vamos identificar quais são as primeiras energias deste campo coletivo de Virgem. Então, com o tarô, vamos ver quais são as energias para Virgem. Então, tarô para Virgem. Passado, presente e futuro. Gratidão. Certo. Então, a situação aqui para você é de você vir de um caminho, primeiramente, de completude. Ou seja, as coisas parece que estavam se encaixando, ou elas estão se encaixando ainda, mas existe aqui a conclusão de um processo, essa que é a questão. Então, alguma coisa que já vinha levando algum tempo para poder ser concluída, agora é o momento em que você vai virar uma página para começar um novo ciclo na sua vida. Então, independente de qual área da sua vida está sendo ativada por essa energia, a questão aqui é que você precisa, primeiramente, conectar muito profundamente a energia da gratidão e da plenitude por tudo que passou até você conseguir chegar nesse momento e até você ter esse preparo que você tem agora para dar o próximo passo na sua jornada. Porque eu sinto aqui uma energia de que não foi necessariamente um caminho fácil, mas foi um caminho muito repleto de aprendizados. E daqui para frente, a grande questão é que você vai precisar passar por uma adaptação. Então, essa adaptação não necessariamente vai ser uma coisa fácil, porque a energia aqui está me mostrando justamente uma energia de até mesmo uma perturbação externa por conta de coisas mesmo do lado de fora, que no momento em que você precisa se conectar com essas coisas, você sente um certo desarranjo. Então pode ser realmente a adaptação a um novo ambiente, pode ser a adaptação a um novo grupo de pessoas, a um novo grupo de amigos, ou então alguma mudança, por exemplo, de casa, ou então uma mudança de trabalho. Então aqui, o que você precisa entender é que esse ciclo que está se fechando e esse novo que está se abrindo, não é porque também você
você está com a sua energia em alta e super positiva, que significa que esse novo ciclo vai ser completamente livre de obstáculos ou desafios. Porque na vida, nós ressoamos do lado de fora com questões que, na verdade, estão dentro de nós. Isso é lei da atração pura. E o que eu sinto aqui é que, por mais que você, do lado de fora, tenha cultivado, até mesmo da boca pra fora, sabe? No sentido de falar coisas positivas, fazer afirmações positivas e tudo mais, por mais que você esteja nessa vibração do lado de fora, existe alguma coisa ainda do lado de dentro que está conectando você com uma energia de um pouco de medo, um pouco de ansiedade, angústia, até mesmo para algumas pessoas isso pode se traduzir a sensações um pouco mais extremas, como, por exemplo, pânico, desespero ou alguma coisa assim. Talvez até pelo medo do novo, pelo medo de deixar alguma coisa para trás e acabar entrando nessa fase por conta própria. Então, às vezes, por exemplo, para quem está saindo de casa e está indo morar por conta própria pela primeira vez na vida, por exemplo, é um grande desafio. E para pessoas que de repente estão saindo de algum lugar e de repente enfrentando uma nova jornada, então é você contra, entre aspas, o mundo. Então, toda essa dinâmica que você precisa construir daqui para frente, você precisa entender que, por um lado, é você por você, mas não significa que você não vai ter ajuda, que você não vai ter proteção, e principalmente proteção espiritual. Mas para isso você precisa saber pedir. Não adianta você falar da boca para fora que você tá se conectando com a espiritualidade, que você tá fazendo afirmação positiva, tá fazendo mantra, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo, se você não está permitindo de verdade que essas energias entrem em você, a ponto de elas realmente dissiparem e diluírem todos os conflitos, o caos e a confusão que ainda existe dentro de você, porque eu sinto que essa energia ainda existe. Então você vai precisar fazer um trabalho de lapidação interna para você poder se libertar de alguns medos e inseguranças com relação a essa nova fase, porque pode ser que você tenha medo de não conseguir, de tudo dar errado, e aí você tem que voltar atrás e tudo mais. Então assim, tenha calma, tenha paciência, porque é um passo de cada vez mesmo. Então não adianta você querer se atropelar para fazer tudo de uma vez, não adianta você querer também entrar em uma nova situação e achar que, nossa, tudo vai dar certo logo de cara. Não significa que as coisas não vão ser boas, mas significa que você vai precisar passar por uma lapidação interior. Então, aquilo de mais conflituoso que você tem dentro de você, a tendência é daqui para frente isso começar a vir para fora, para você poder fazer uma limpeza. Agora, se você vai sofrer por isso, ou se você vai realmente fazer o seu trabalho interior, então aí é com você. O sofrimento é opcional. A dor em si é que muitas vezes não dá para escapar, ou seja, a situação que nós precisamos viver, muitas vezes realmente não dá para fugir, mas como nós lidamos com aquilo, e se nós escolhemos sofrer e fazer drama com relação ao que está acontecendo, aí realmente é uma escolha. Então, agora vamos ver aqui, com o baralho cigano, quais são as energias específicas para esse campo coletivo de Virgem. Então vamos lá, baralho cigano para Virgem. Então vamos ver os conselhos do baralho cigano para a energia de Virgem nesse campo coletivo. Certo. Temos aqui algumas questões um tanto interessantes que você vai precisar levar em consideração. E ouça com muito cuidado e atenção as coisas que eu vou falar. Preste muita atenção, porque aqui as energias estão saindo para mostrar para você um processo que realmente eu estava sentindo desde o começo que não vai ser um processo fácil. Então, tenha calma, isso não significa que as coisas vão ser ruins, mas significa que você vai realmente precisar passar por uma superação. Então, vamos lá. Aqui mostra que muitas coisas vieram realmente dando certo para você, muitas coisas vieram fluindo, muitas coisas estavam já dando certo e acontecendo, talvez até do jeito que você esperava, talvez tenha demorado um pouco, mas pelo menos essa completude, essa sensação aqui de tudo tá entrando no eixo, finalmente a coisa aqui se organizou, as coisas deram certo, então tá tudo bem no sentido do que você veio fazendo até agora, do que você veio cultivando, as suas ações. Então agora, se você está colhendo frutos positivos na sua vida, é porque você plantou, então você merece. E a questão é, você realmente, eu percebo que trabalhou sim o seu interior, e principalmente com relação aos seus sentimentos mais difíceis, vamos dizer assim. Eu sinto que você não fugiu da sua sombra, mas ao mesmo tempo eu sinto que você precisou ter muita força para poder manter também
a luz na sua vida, sabe? Eu sinto muito essa energia de você ter tido que lutar um certo tanto pra conseguir se convencer de que você iria conseguir ficar bem, de que iria dar tudo certo. Então foi realmente, assim, um processo de lapidação pelo qual você já passou, mas essa lapidação ainda não acabou. Esse aqui é o X da questão. E principalmente para quem estava passando por situações de trabalho, eu sinto aqui que teve uma melhora nesse campo, uma melhora no trabalho, ou então no campo financeiro, ou alguma coisa assim. Mas isso veio por conta de emoções internas que puderam aflorar em coisas mais positivas. Só que, eis a questão. Você carrega alguma questão kármica. Você carrega coisas de outras vidas e aqui está abrindo agora um portal de outras encarnações, enfim, um portal de registros akáshicos. E vai ser interessante você prestar atenção no seguinte. Muitas coisas que nós vivemos são cíclicas e a gente precisa dar um ponto final. Então, o que eu sinto é o seguinte. Você veio para essa encarnação para poder dar um ponto final em alguma coisa. E eu sinto que esse ponto final tem principalmente a ver com as suas inseguranças e com questões principalmente de fragilidade. Ou seja, questões de doença. Então, se você é uma pessoa que teve que lidar com doença ou se você está com o seu corpo debilitado por alguma coisa, isso é por conta de algum tipo de herança espiritual que você traz de alguma outra encarnação. E aqui, a questão que está aparecendo é com, assim... é uma energia muito delicada, na verdade, isso que eu tô sentindo aqui. Porque eu sinto que você já teve a oportunidade, me parece, de resolver alguma questão relacionada ao seu eu interior e até mesmo essa questão kármica. E não é que você não fez nada, mas ao mesmo tempo parece que a coisa estava enterrada num nível que você ainda não conseguiu acessar. Então, o que eu tô sentindo é assim, que você vem fazendo muito esforço, e principalmente com relação à sua mente, para você se convencer de que você tá bem, de que vai dar tudo certo e tudo mais. Só que eis o problema. Porque se você está tendo que se convencer, e se você manter uma vibração de luz, ou então uma vibração de amor, ou uma vibração de, né, enfim, uma vibração elevada, se isso está sendo difícil para você, se isso está sendo desgastante, e se você faz tantas técnicas, sabe, ou então se você tem tantas práticas espirituais no seu dia a dia, e coisas desse tipo, mas mesmo assim, você continua enfrentando desânimo, doença, tristeza, revolta, raiva, se você continua, às vezes, pensando, ai meu Deus, quando que meus problemas vão acabar? Se você ainda tem esse tipo de questionamento, então eu sinto te dizer, mas por mais que você seja uma pessoa que esteja em conexão com uma perspectiva luminosa, você ainda tá num certo, como eu posso dizer, você ainda tá um tanto raso no seu processo de processamento de sombras. Então, esse que é o ponto que é bastante delicado, porque a gente acaba muitas vezes se convencendo das coisas e o nosso ego acaba nos convencendo ainda mais de que a gente está fazendo o suficiente. Ou então, que a gente está fazendo em uma determinada perspectiva e que aquilo está dando certo quando lá no fundo não está dando certo e lá no fundo a gente sabe que aquilo não é o melhor pra gente, mas porque a gente ouviu alguém, porque a gente internalizou uma resposta que veio de fora, aí então a gente fica tentando trazer isso pra dentro. Então, o que eu sinto de você aqui é um pouco isso, é que você veio absorvendo muita coisa de fora e você veio se convencendo de coisas não porque aquilo realmente ressoa com o seu coração, mas porque é uma perspectiva de outra pessoa que está dizendo pra você, a vida é isso, a vida é aquilo, então existe um condicionamento. Apesar desses condicionamentos e dessas questões kármicas que estão aparecendo aqui, você já foi capaz de processar pelo menos uma parcela de algumas coisas para você poder ter essa bênção de conseguir dar essa esse próximo salto, na verdade, né? Para essa próxima etapa da sua vida. E agora, a questão é que você precisa de mais tranquilidade na sua mente, basicamente. Porque eu sinto você muito assim, numa fase que essa transição pra você também tá sendo uma coisa muito pesada. Tá sendo uma coisa assim, muito difícil de lidar, na verdade. Então, é aquela história de ter que matar um leão por dia pra poder, às vezes, fazer o mínimo. Às vezes, pra levantar da cama, sabe? E não pode mais ser assim. Porque a tendência aqui, pelo que eu tô percebendo, é de você ter que lidar muito mais com as suas questões interiores de uma forma que você não vai mais conseguir fugir. Então, para as pessoas que têm uma tendência a fugir dos processos de cura, a fugir dos processos de autoconhecimento, acredito que se você ouviu o vídeo até esse momento, que você não seja essa pessoa. Mas se você
ainda sente que você é um pouco essa pessoa, então a dica é redobrada para você, porque nada vai funcionar na sua vida, assim, num sentido mesmo de um ancoramento de prosperidade, de uma energia espiritual verdadeira e de você poder realmente estar em paz com a sua existência, enquanto você não lidar principalmente com os aspectos de sombra que vêm associados a traumas e associados a questões kármicas que fazem você sentir que você não é o suficiente, que você nunca vai ter ninguém, que você nunca vai conseguir, por exemplo, encontrar uma alma gêmea, o seu complemento divino, ou alguma coisa nesse sentido. Então, você precisa realmente olhar para suas carências e olhar para os seus sentimentos, principalmente de autossabotagem, porque aqui está aparecendo no seu campo espiritual uma energia bastante complicada, não só de autossabotagem, e que aí, como eu falei, pode ter a ver com questões kármicas do passado, isso pode ter a ver também com questões de personalidades ressonantes que podem estar interferindo com o seu campo de energia. Uma personalidade ressonante é basicamente uma personalidade que você teve numa outra encarnação e que por ter ficado uma pendência, aí nessa vida alguma coisa acontece que dá um gatilho para aquela personalidade ser ativada a partir do seu campo espiritual e do seu inconsciente, e aí você começa a agir de uma forma diferente, se sentir uma pessoa diferente, e geralmente não é por uma coisa boa. Geralmente são coisas que acabam desviando você do caminho do seu propósito. Então você precisa tomar muito cuidado com essa questão de personalidades ressonantes. Um trabalho excelente para poder fazer a quebra de personalidades ressonantes é mesa radiônica. Se você quiser fazer uma mesa radiônica comigo, inclusive, para poder dar uma olhada nessa questão e para poder resolver essa situação, o meu contato está aqui embaixo, você pode me mandar uma mensagem. E a mesa radiônica que eu uso é uma mesa que foi canalizada aqui por essa egrégora espiritual que eu trabalho. Então tem ferramentas extremamente poderosas e que são, assim, inéditas, que eu nunca vi em nenhum outro lugar, em nenhum outro curso. Então, assim, a gente vai trabalhar exatamente, assim, num nível profundo. E para quem já conhece a reversão kármica, principalmente, e que já fez a reversão kármica, aqui é um sinal de que, para você, ou você deve fazer de novo, principalmente se você está numa situação financeira ainda um pouco apertada. Então, o que vai ser interessante para você? Aqui, eu sempre disponibilizo coisas gratuitas para poder contribuir para o processo das pessoas. Então, a reversão kármica é o primeiro passo, basicamente. Mesmo que você tenha feito, faça de novo. Se você está nessa situação que você não pode arcar com os custos de uma mesa radiônica, então, busque o que você tem condições de fazer, e aqui eu faço o meu melhor para poder realmente disponibilizar um serviço de qualidade e que também possa ser gratuito para poder ajudar você na sua jornada de vida. E se você não sabe do que eu estou falando, da reversão kármica, então nos últimos 10 segundos desse vídeo, depois que você assistiu o vídeo até o final, vai ter a referência do vídeo, portal 22022022. Ali tem tudo explicado do que você precisa saber sobre o processo de reversão kármica e tem um procedimento de cura gratuito nesse vídeo também. Então, tem muita coisa aqui positiva para poder te ajudar. A questão é você procurar. E, voltando agora ao campo espiritual ainda do que eu estava comentando, então é o seguinte, aqui tem algumas questões kármicas profundas e tem algumas questões também de retorno de magia. Então, muito provavelmente, em alguma outra encarnação, você já deve ter trabalhado com magia negativa, principalmente. Você deve ter prejudicado pessoas morreram por sua causa, e agora, então, você pode estar sofrendo, inclusive, dores físicas e questões no seu corpo mesmo, e que você sente, e que se não for no corpo, no mínimo psicológico e isso tudo está acontecendo por conta de um retorno. É um retorno kármico, basicamente, né? Você está agora sofrendo na pele, de uma certa forma, a energia de coisas que ficaram acumuladas no seu campo psíquico. Outra possibilidade para essa combinação de cartas aqui também é você estar em uma frequência de energia de você não só ficar repetindo padrões e de você ficar trazendo essas questões kármicas, mas é também de você, por exemplo, ter algum tipo de contrato, ou então, contrato que eu digo assim, contrato espiritual com alguma entidade que está dominando você, ou então algum tipo de contrato, por exemplo, acontece com algumas pessoas, tá? Isso não é muito comum para quem fala português. Isso é muito mais comum para quem fala inglês, isso que eu vou falar agora. Mas tem pessoas que têm contratos com seres de outros planetas para poderem servir de instrumento de estudo ou então de instrumento de reprodução. Então tem pessoas até que sonham com coisas um pouco complicadas, assim, né? Com relações com esses seres enquanto estão dormindo, porque sofrem abduções e tudo mais. Eu não sinto que isso é, assim, tanto literalmente o que pode estar acontecendo com você, mas pode ter alguma ressonância disso também. De repente, por conta, talvez, do seu próprio campo espiritual,
Então, não sei, tem muitas possibilidades aqui. A única forma que eu poderia ver isso em específico para você, pro seu campo de energia, seria realmente uma mesa radiônica. Mas enfim, então vamos lá. E continuando, eu vejo aqui no seu campo emocional que daqui pra frente você vai ter muita coisa ainda confusa para resolver, algumas coisas para esclarecer, e vai ser importante você ter bastante determinação nesse processo, porque eu sinto que as coisas vão passar rápido. Eu não sinto que você vai passar por esse processo mais difícil e de mais sofrimento por um tempo muito longo. Mas eu sinto que a coisa vai dar uma apertadinha. Então você vai precisar ter um pouco de paciência e ter bastante resistência para você passar por essa jornada que você precisa passar, para poder passar por essa liberação, porque no momento em que isso for embora, tudo vai se estruturar, tudo vai se estabilizar, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo em paz, você vai sentir uma calma na sua vida e no seu coração. Mas isso só vem mesmo se você confiar no fluxo da espiritualidade, se você se dedicar realmente à espiritualidade em uma perspectiva verdadeira e não em uma perspectiva superficial. Porque aqui é o que eu falei, eu não sinto que você necessariamente seja uma pessoa superficial, mas eu sinto que por conta, talvez, de você ter tido instrução espiritual, ou instrução de algum mestre, ou de algum professor, alguém assim, então você acreditou em determinadas coisas que eram crenças limitantes, mas que por aquela pessoa se colocar como iluminada, então você não achava que aquilo era uma limitação, aquela pessoa mesmo também não acha que é uma limitação, porque muitas vezes o ego dessas pessoas que se dizem iluminadas, né, é maior do que, enfim, de pessoas que nem estão nesse mundo espiritual. E aí a questão é que essas pessoas ficam perpetuando várias crenças limitantes para toda uma gama de pessoas, assim, que consomem o conteúdo dessas pessoas, e aí, enfim, né, acaba que só atrapalha. Essa que é a questão. Então, eu sinto aqui que tem algumas questões, inclusive do seu alinhamento espiritual, no sentido de alinhamento de egrégora, que vai ser interessante você repensar, para você saber realmente se essa egrégora você gosta porque você gosta, ou você gosta porque você aprendeu a gostar. E aí por convencimento, entendeu? Ou então, porque é a egrégora que todo mundo frequenta, né? Enfim, que tá todo mundo com associação a essa egrégora, então aí você vai lá e você fala, eu gosto muito, porque, quanta luz que tem nesse lugar. Mas tem umas egrégoras que, por mais que a egrégora seja de luz, as pessoas aqui na matéria, sabe, fazem uma porcaria com aquilo, sabe? Então é importante você ter bastante senso crítico com relação ao alinhamento espiritual que você vai ter. Não é pra você ficar se associando com qualquer pessoa, tá? Enfim. Então vamos lá. Vamos ver aqui. Agora as energias do oráculo astrológico. Então, oráculo para Virgem. Então, vamos ver o conselho final, com energias para poder ajudar nos seus rituais e em como trabalhar essas energias de uma maneira mais positiva. Certo. Então, seguinte, aqui está aparecendo primeiro o elemento terra, e essa é uma energia que precisa ser trabalhada em um nível principalmente de ancoramento. Então eu sinto aqui que principalmente para você, questões relacionadas a dinheiro e relacionadas à própria estruturação da sua vida vão estar em alta nessa nova fase, e vai ser importante você entender que você precisa desapegar de algumas coisas para você poder construir outras. E vai ser importante você tomar decisões. Aqui saiu também a carta de Libra, mostrando justamente que você precisa se equilibrar, você precisa se harmonizar e você precisa aprender a estar em paz, basicamente, com o que estiver acontecendo na sua vida. Mesmo que não seja 100% agradável, mesmo que não seja exatamente do jeito que você quer, mas você precisa aprender a estar em paz com os acontecimentos da vida, com as suas relações, com as pessoas que estão na sua volta, com os seus parceiros, sócios, colegas de trabalho e tudo mais. Porque aqui, na energia, eu vejo muito claramente essa dinâmica de que daqui pra frente você vai passar por uma transição de energia, e para essa transição poder acontecer, de fato, você vai precisar ter muita força, você vai precisar ter uma estrutura muito bem colocada para você poder equilibrar as coisas. Porque senão a tendência é você acabar entrando em algumas paranoias, em algumas questões de sombra, que se você não souber lidar com isso de uma forma inteligente, você vai acabar entrando na paranoia, basicamente. Você vai acabar entrando em uma energia que vai mais te perturbar do que realmente ajudar você no processamento de sombras que você precisa fazer. E, enfim,
Então é isso para essa leitura, eu espero que tenha feito sentido para você e que você possa superar todas as questões que aparecerem no seu caminho, porque eu tenho certeza que você merece tudo de melhor que o universo tem a trazer para você e que o universo na verdade já tem à sua disposição, é só uma questão mesmo de você alinhar a sua energia e se equilibrar mesmo para conseguir acessar tudo isso. E é isso por essa leitura, por esse vídeo, e eu te agradeço de todo o meu coração por você ter assistido e ficado comigo aqui até o final, agradeço por esse momento, por a sua energia, por você ter se permitido se conectar aqui comigo, e um beijo no seu coração.